Amigos da Santa Cecília TV, estamos iniciando mais um programa de Direito e Cidadania, feito com carinho para você, sem juridiquês, recebendo com muito carinho ele que é defensor público, Matheus Oliveira Moro. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, boa noite. Matheus vai falar um pouquinho das dúvidas da Defensoria, qual o papel da Defensoria no atendimento à população carente, mas antes eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos nossos novos apoiadores, Laqui Chedor, da Fernanda, Bom Giorno, lá da Luci, a Silmara, que é o ateliê de produtos infantis, decoração, e também um agradecimento especial ao Ana Costa Saúde. Matheus, a primeira pergunta que eu vou fazer, quando eu idealizei o programa, eu apresentei o projeto lá na TV Primeiro, justamente colocando essa questão, para as pessoas tirarem as dúvidas, questões de direito, questões de cidadania, e o primeiro ponto que eu enalteci foi isso, as pessoas ainda confundem promotor, defensor público, procurador. Confundem bastante, principalmente aqui em São Paulo, que anteriormente a Procuradoria do Estado fazia as vezes de Defensoria Pública, que não existia em São Paulo, né? Ainda chamam o defensor de procurador, e mesmo o promotor público confundem com o defensor público, né? Algumas atribuições são iguais, né? Por exemplo, a legitimidade de promover ação civil pública em caso de direitos difusos e coletivos, né? Agora, por outro lado, a Defensoria Pública seria a instituição que prestaria assistência jurídica, não só judiciária, mas jurídica ampla, à população carente. O Ministério Público, por outro lado, ele pode ser encarado na área criminal como o órgão acusatório, né, e nas outras áreas como fiscal da lei, defendendo adolescentes, etc., assim, interesses de menores, depende da área, né. Na área criminal, que é, no caso, a minha área, que também faço criminal e ato fracional, no caso, o promotor é o órgão acusatório e eu vou fazer a defesa daquele que não tem condições de pagar um advogado. Perfeito. Eu acho que essa questão, nós não vamos entrar em questões polêmicas, né? Até com o respeito que eu tenho pela Defensoria, pelo tempo que eu trabalhei, que antigamente era Procuradoria, mas eu acho que a Defensoria está mais próxima da OAB, né? Nós estamos, claro que todos no direito, o promotor fazendo seu papel, o procurador, mas o defensor público está bem próximo aí da questão do advogado particular, claro, de uma outra forma, atendendo as pessoas carentes, né? Para o pessoal poder entender, né? Quer dizer, o defensor entra no momento que a pessoa não tem condição de pagar um advogado. Exatamente. Se a pessoa pode constituir um advogado, pode pagar um advogado, vai contratar o advogado que achar melhor, vai fazer um contrato, né? Não tendo condições, ela vai procurar a Defensoria Pública. Na área criminal, se a pessoa estiver presa sem condições de procurar, o próprio juiz, quando não tiver um advogado, vai nomear a instituição e o defensor vai fazer a defesa dessa pessoa. Perfeito. Nós tivemos recentemente, né, uma determinação até do presidente com relação aos casos de flagrante delito, né, que teria que ter um acompanhamento, que teria que ser oficiado da Defensoria. No caso do Matheus, ele atua em outro setor, que é da infância e juventude. Então eu queria que você explicasse um pouco ao nosso telespectador, que é diferenciado, né? Às vezes o leigo, a população em geral não entende como funciona a questão do chamado ato infracional. Exatamente. Inclusive tem até aquele estigma de que o adolescente pode fazer o que ele quiser, que nada vai acontecer a ele, não vai ser penalizado de nenhuma forma. Diferentemente do maior, que em caso de ser condenado por algum delito, vai sofrer alguma chamada pena, né? Que pode ser uma prisão, uma multa, uma prestação de serviço à comunidade, dependendo da gravidade do delito, o adolescente ele não fica impune. Só que são outras medidas aplicáveis a ele, não são penas, são medidas com caráter socioeducativo, são chamadas medidas socioeducativas, que são, na verdade são 6, né, dentre as mais conhecidas a internação, que seria na atual Fundação Casa, né, conhecida como a antiga FEBEM. Temos a liberdade assistida, a semi-liberdade, ele pode ser uma sentença que o obrigue a fazer uma prestação de serviço à comunidade, a reparar o dano que ele cometeu, mas ele não fica impune, vai ter um processo, vão ser todas as garantias para ele se defender, no caso o Ministério Público, vamos dizer assim, vai representar o adolescente e vai entendendo que ele cometeu um ato infracional e vai propor uma medida socioeducativa. Vai ser apurado, vão ouvir o adolescente, vão ouvir testemunhas, se tiver alguma vítima, dependendo do delito, e no final vai ter uma sentença. Sendo procedente essa sentença, ele pode ser, vamos dizer assim, ele pode ser obrigado a ficar internado por um tempo indeterminado. Ele internado, os assistentes sociais, psicólogos que fazem a análise porque cada adolescente vai ter um técnico que faz a análise dele, vão falar se ele está apto ou não a voltar à sociedade depois de um certo tempo. Olha, Matheus, a questão de aqueles que são equiparados a crimes, né, graves, como tráfico, com a questão de homicídio, isso a população não tem dúvida que o adolescente, o menor, acaba sendo internado. Eu acho que fica realmente a dúvida para a população na questão da liberdade assistida, né, no acompanhamento. E nesse caso do adolescente e do menor, é muito importante a questão da escola, a questão do acompanhamento dos pais. Então eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Quer dizer, essa questão mais grave não tem dúvida que a população entende que é internado, né?
E agora essa questão aí de liberdade assistida é que a população fica naquela sensação de que realmente nada aconteceu, de que realmente nada foi aplicado de sanção ou de reeducação àquele adolescente, não é isso? Então, no caso onde eu trabalho, que eu trabalho na comarca de São Vicente, tem um convênio, no caso, com o judiciário com a prefeitura. E há um órgão responsável pela chamada LA, que é a Liberdade Assistida. No caso, os técnicos da Liberdade Assistida, assistentes sociais, psicólogos, enfim, funcionários da prefeitura, cada técnico analisa um adolescente, tenta, se não estiver estudando, conseguir uma vaga na escola para ele, tenta fazer um trabalho de ressocialização com ele, para ele entender o caráter, no caso, inadequado da conduta dele. No caso, pode ser, eles procuram fazer cursos também, parece que tem convênios também com outras instituições, conseguem colocar cursos no Senac, fazer um curso de mecânica, de marcenaria, serralheria, dando uma oportunidade. Claro que como aprendiz, né? Exatamente. Né? Não, exatamente, uma oportunidade para ele aprender alguma coisa, estudar, para que ele tenha uma vida, tenha um estudo, um trabalho, para que ele não volte, no caso, a reinfracionar, no caso. Perfeito. Essa questão aí, como você tem visto lá em São Vicente, né, agora a Defensoria está se reestruturando, né, o Estado de São Paulo foi dos últimos estados a implantar a Defensoria, já tem 3 anos, né, temos essa questão agora que tem uma sede lá em São Vicente, Santos também está se reestruturando. Nessa questão aí, tem condição de efetivamente aí o Estado dar esse respaldo a esse adolescente? A gente sabe que as dificuldades, né, de infraestrutura, de verbas, a Prefeitura de São Vicente faz um bom trabalho, né, dentro das suas limitações, obviamente, de condição econômica, não é isso? Com certeza, assim, como em todas as políticas públicas assim do nosso estado, no Brasil, no caso, o ideal foi que se investido mais nisso, mas dentro das possibilidades, no caso do orçamento, a prefeitura tenta ajudar da melhor forma, no caso com a liberdade assistida. Assim. São Vicente parece ter uma questão lá de esporte, caiaque também, acho que isso é importante frisar, né? Essa parte do esporte também poderia servir também para reintegrar esse jovem à sociedade. Sim, né? Com certeza. A reintegração, como eu te falei, Walter, ela pode ser feita através de estudo, através de cursos. Alguns adolescentes se interessam por esporte. Tive um caso de adolescente que ele conseguiu uma vaga para treinar boxe, era um esporte que ele gostava, e através disso ele conseguiu se ressocializar, na verdade. Perfeito. E depois, no futuro, pode virar até uma profissão, né? Com certeza, com certeza. Essa questão aí da Defensoria, Matheus, você tenha falado, vamos supor, você quando vai para a Defensoria, as pessoas às vezes não entendem, né? O promotor às vezes vai para uma vara cumulativa em outra cidade. O defensor ele já tem condição de já falar, não, eu vou para a área criminal, área civil, ou é você que vai de acordo com a necessidade do trabalho? Vamos lá, na verdade assim, depende muito do concurso, né? Assim como na magistratura do Ministério Público tem um concurso, dependendo da colocação, ele vai escolher uma vaga onde ele queira, no caso. Dependendo do local, ele pode, se for do agrado dele, escolher uma área criminal, uma vara civil, vara de família, depende da classificação do concurso. Ele pode escolher. E assim como na magistratura do Ministério Público, via de regra ele não pode ser, pela chefia administrativa, ser colocado para outra comarca sem a sua vontade, que é o chamado princípio da inamovibilidade, né? Então, se ele não quiser sair da comarca onde ele está, ele vai ficar lá. Perfeito. Essa questão já está bem pacificada, né? Quer dizer, os procuradores agora estão trabalhando na sua atividade realmente, né, que é atender as necessidades do Estado, e o defensor atendendo as pessoas carentes. Isso agora no Estado de São Paulo está bem definido, né? Exatamente. A Procuradoria, através de um braço que era a Procuradoria de Assistência Judiciária, enquanto não criada a Defensoria Pública, fez um ótimo trabalho durante mais de 20 anos, né? E agora, como você tinha comentado, né, apesar da Constituição de 88, no caso, obrigar o Estado de São Paulo, assim como outros estados, a criar a Defensoria Pública, o Estado de São Paulo foi um dos últimos, só criou agora no ano de 2006, com uma lei de janeiro de 2006. E aos poucos está se estruturando. Então, perfeito. Eu vejo vocês aí, jovens aí, né, eu vejo o Felipe chegando já a cargo de coordenador, de chefe, quer dizer, isso é importante a gente ver, né, sinal que o estudo valeu a pena, né? Não, com certeza, com certeza. Eu sabia que o programa ia ficar curto, eu vou deixar para suas conclusões finais, já lhe convidando para vir outras vezes, falando um pouco também do futebol, né, que no morro lá, que também faz parte, né, importante por estresse. Quando o Matheus chegou na comarca, ele falava, eu saio tarde daqui, já deu para começar a adequar o trabalho, a vida normal ao esporte? Não, então a gente joga aquele futebol de terça-feira com o pessoal da OAB, né? Mas a demanda é grande, o trabalho é grande, costuma sair sempre tarde de lá, Walter. Eu agradeço a oportunidade aí e deixo registrado quem tiver interesse por a Defensoria Pública de São Vicente, na rua Major Lorete, número 11, só levar os documentos de praxe, RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de renda. Serão atendidos? Serão atendidos. Perfeito. E a você, nosso telespectador, vamos fazer um pequeno intervalo. No próximo bloco, mais entrevistas interessantes que foram feitas em São Paulo, Feijão Amigo, WTC.